Acabou, pelo menos por essa temporada, a prática do bloqueio de praça nas transmissões do Sport TV na Copa do Brasil. Agora, se você é assinante do canal, vai poder acompanhar também as partidas que acontecem no seu estado. Pois é, finalmente a gente traz uma boa notícia para você aqui no campo dos direitos de transmissão, porque esse ano tá pesado, né? Cada hora é um streaming novo, uma conta nova que você tem que pagar, jogos que estavam no seu pacote de TV por assinatura e de repente viraram um pay-per-view, que foi o caso da Libertadores. Mas essa finalmente é uma coisa boa. O Sport TV tinha começado com um bloqueio de praça no ano passado na Copa do Brasil, porque o Premier entrou nas transmissões. Era uma estratégia da Globo para fortalecer o pay-per-view em um ano que nem o Palmeiras tinha feito acordo ainda pelo Campeonato Brasileiro. Você lembra, as primeiras 5 rodadas do campeonato do ano passado não tiveram o Verdão nem na TV aberta e nem no pay-per-view. Agora, pelo menos até o final dessa temporada, você está garantido. Se você torce para um dos times que estão vivos na competição, vai poder ver tanto o jogo de ida como de volta se for assinante do Sport TV. Essa nova realidade começou já com a transmissão de São Paulo e Fortaleza no último domingo, que foi liberada para o estado de São Paulo. A decisão da Globo nesse momento se torna mais importante porque nessa fase de oitavas de final a gente ainda tem 2 confrontos que envolvem times do mesmo estado: Grêmio e Juventude, Red Bull, Bragantino e Palmeiras. Ou seja, corria o risco de ter uma transmissão do Sport TV para todo o Brasil, menos para o Rio Grande do Sul, de um jogo que envolvia 2 times gaúchos, bem como transmissões do Sport TV para São Paulo, que iriam excluir no jogo de ida e também no jogo de volta os torcedores de Red Bull Bragantino e do Palmeiras. Então, nessa primeira semana, se você torce aí pro Botafogo, pro Santos, pro Atlético Goianiense, Corinthians, Atlético Paranaense, Grêmio, Red Bull Bragantino, fique tranquilo, você vai poder acompanhar o jogo se você for assinante do Sport TV. Mas o Premier continua transmitindo a Copa do Brasil, só que agora isso é uma boa notícia e eu vou explicar por quê. Normalmente quando tem pay-per-view envolvido as pessoas falam, agora nós vamos ter exclusão, porque afinal de contas se eu não pagar, eu não vou ter acesso a esses jogos. Mas no caso da Copa do Brasil, em que todos eles vão estar abertos no Sport TV para quem tem o Sport TV no pacote da TV por assinatura, o Premier é importante para quem não tem isso em casa e só assina o Premier Play na internet. Você não tem acesso ao Sport TV, você não teria a Copa do Brasil até 2018, isso acontecia. Só foi entrar no Premier em 2019. Mantendo as transmissões lá, no Premier e no Premier Play. Agora, se você não tem TV por assinatura em casa, dá para assistir também aos jogos da Copa do Brasil. Só é uma pena que essa decisão seja válida apenas para essa competição. No ano de pandemia, que a gente tem os estádios vazios e cada vez menos condições financeiras para o povo brasileiro, deveria ter caído o bloqueio de praça já no campeonato nacional mais importante, que é o Brasileirão. Tanto para os jogos do Sport TV como para os jogos da TNT. Mas disso ninguém abre mão, é ferramenta para vender pay-per-view. Os clubes que achavam que isso era uma forma de manter o público nos estádios não têm mais esse argumento. O pay-per-view tá aí de qualquer forma, tendo poucos jogos exclusivos, porque hoje nós temos muito mais jogos na Globo, jogos no Sport TV e na TNT. Fica aí como exemplo, a Globo tá usando toda hora o jogo do Corinthians para enfrentar o SBT na Libertadores, ou seja, você tá tirando jogos que são exclusivos do Premier, seja os do Corinthians ou os do outro grande paulista que acaba substituindo ele no fim de semana. Então já passou da hora de mudar isso. Aqui no canal eu já falei que o bloqueio de praça é uma das coisas mais absurdas que existem. É um conceito totalmente ultrapassado, dos anos 70, dos anos 80, e que valia até para jogos da seleção brasileira. Isso tem que acabar. Se não tem mais a Copa do Brasil, ótimo, boa notícia, vamos comemorar. Mas fica aqui o meu registro de que isso também deveria acontecer no Campeonato Brasileiro. E olha que a gente já teve bloqueio de praça em campeonato estadual. Era ridículo. Você tinha jogo do Campeonato Gaúcho, por exemplo, transmitido pelo Sport TV para todo o Brasil, menos para o único estado que realmente se interessaria 100%, que é o estado do Rio Grande do Sul. Você imagina transmitir jogo do Campeonato Paulista menos para São Paulo, que é o estado que mais se preocupa? E ainda falando em Copa do Brasil, a gente vai ter um cenário bem bizarro nesse meio de semana, que é o jogo entre Santos e Ceará, programado para Vila Belmiro, numa quarta-feira às 4 horas da tarde. Isso mesmo, um dia útil. Tudo bem, não tem público no estádio, não vai atrapalhar o torcedor, mas atrapalha sim. Muita gente está trabalhando, não vai poder acompanhar nem pagando Premier, nem tendo Sport TV em casa. Não dá, é hora de trabalho e a gente vai ter essa partida. Para piorar a situação, ainda concorre com os jogos da UEFA Champions League que vão acontecer praticamente no mesmo horário. Um deles, inclusive, Juventus e Barcelona, simplesmente o jogo mais aguardado da fase de grupos da competição mais importante do futebol europeu. Na TV aberta, a Copa do Brasil vai ter predomínio de Flamengo e de Corinthians nas oitavas de final. A Globo escolheu tanto Atlético Paranaense e Flamengo quanto Corinthians e América na ida e na volta, ou seja, nós vamos ter 2 quartas-feiras de Flamengo no Rio e de Corinthians em São Paulo. É a revanche da Globo aí depois de disputar a audiência com o SBT, vitórias em São Paulo, como a gente tem acompanhado aqui no canal, mas derrotas no Rio de Janeiro tem do Flamengo. A Globo vai poder mostrar nessas 2 semanas qual é o potencial dela transmitindo os jogos do rubro-negro. O SBT, você lembra, conseguiu 18 pontos enfrentando o futebol na Globo,
Primeiro com o Botafogo marcando 12 pontos, depois com o Vasco e Corinthians que marcou 15. Vamos ver o que vai acontecer agora na Globo com o jogo entre Atlético Paranaense e Flamengo. Eu aposto mais de 30 pontos aí, com certeza, numa noite de quarta para a Globo. Em São Paulo, um jogo que também promete ser muito interessante para a torcida do Corinthians, afinal de contas é um mata-mata, é a chance mais real de disputar a Libertadores no ano que vem, agora que o time ainda está aos poucos tentando reagir no Campeonato Brasileiro. Então eu também aposto numa audiência bem alta, e passando quem sabe de 27, 28 pontos. Além disso, é a estreia da Copa do Brasil na Globo São Paulo, já que os times grandes, todos os 4, estavam na Libertadores, o Corinthians estava na pré, mas conta como Libertadores, e aí não teve transmissão nenhuma da competição até agora. No Rio de Janeiro, a Globo já tinha transmitido jogos do Fluminense, do Vasco, do Botafogo. Hoje só sobraram Flamengo e Botafogo. O Botafogo fica no Sport TV contra o Cuiabá nos 2 jogos e o Flamengo fica com uma aposta da Globo nos 2 jogos. A Copa do Brasil abre agora 4 quartas-feiras consecutivas de mata-mata na Globo, antes de voltar à Libertadores da América, e aí nós teremos 4 semanas consecutivas no SBT. Pelo menos as 2 primeiras marcadas às terças-feiras, e aí a volta do Flamengo pro SBT, depois de passar aí na Globo um tempo, não sabemos ainda se vai estar nas quartas de final, mas imaginamos que se passar do Atlético Paranaense vai ser a escolha da Globo de novo nas quartas, e aí voltará no fim de novembro ao SBT para mostrar o confronto aí contra o Racing. Então, prometem brigas muito interessantes nesse final de ano. A gente vai ter muito assunto para tratar aqui no canal, Ibope, Globo versus SBT, estratégias, Record com a Fazenda, tudo isso vai ser muito interessante nessa reta final de 2020. Vale lembrar que o Sport TV é o detentor exclusivo da Copa do Brasil em TV por assinatura desde o ano passado. Até 2018 ainda valia um acordo com o Fox Sports, mas aí é porque a Fox cedia os direitos da Libertadores para o Sport TV, e isso era uma contrapartida, né? Envolvia até a Olimpíada, envolvia outras competições também. Desde o ano passado isso acabou, porque na Libertadores começou a ter pacotes diferentes, um era a exclusividade da Fox Sports, outro era do Sport TV, não havia mais negociação entre as 2 emissoras, logo a Copa do Brasil como contrapartida também acabou. E uma outra coisa a destacar sobre a Copa do Brasil é que o Atlético Paranaense enfrentando o Flamengo vai aparecer em várias telas do Grupo Globo em um momento em que tem um litígio com a empresa. No último domingo, em um pay-per-view próprio, o Atlético Paranaense realizou a transmissão com imagens do jogo contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro, mesmo tendo acabado a MP do futebol. Segundo o All Sport, o Furacão fez isso usando um contrato assinado durante o período da vigência da MP do futebol com a Live Mode. É uma matéria do Rodrigo Matos e do Gabriel Vaca, que você pode acompanhar lá no All Sport. E isso vai dar muita confusão, a Globo ainda não se pronunciou sobre o caso até a hora que eu estou fazendo e editando esse vídeo. Vamos ver quais serão os próximos capítulos. O Atlético Paranaense vem sendo evitado pela Globo, no Campeonato Brasileiro só apareceu contra Flamengo e Corinthians, times dos quais a Globo não costuma abrir mão, mas vai aparecer agora na Copa do Brasil porque o grupo transmite mesmo todos os jogos e, é claro, mais uma vez é o Flamengo pela frente. E aliás, falando em Campeonato Brasileiro e em Atlético Paranaense, semana que vem a gente vai ter aqui no canal um balanço do que foi o primeiro turno. Turno esse que não está completo ainda porque muitos jogos estarão por fazer, já que a gente teve um monte de adiamentos, jogos da primeira rodada que não aconteceram ainda, mas já vai dar pra gente fazer um balanço, ver quantos jogos foram transmitidos na Globo, no Sport TV, na TNT, no Premiere, quantos ficaram no escuro, quantos tiveram tal do pay-per-view próprio. Então, para você não perder semana que vem, já se inscreve no canal agora, já ativa as notificações do sininho para você saber sempre que os vídeos novos estiverem, inclusive esse com o balanço. A gente já vai fazer algumas projeções financeiras também do que pode acontecer no primeiro, no segundo turno, no total do campeonato. Fica o convite para você participar com a gente. E agora, já para a gente interagir sobre a Copa do Brasil, eu faço um convite para que você comente aí, deixe nos comentários o seu palpite da audiência, agora sem enfrentar o SBT com futebol, a emissora do Silvio Santos com a sua programação normal, a Globo tendo Flamengo no Rio de Janeiro contra o Atlético Paranaense e o Corinthians na Praça de São Paulo contra o América Mineiro. Quanto vai ser a audiência da emissora no Ibope nessas 2 praças, enfrentando a Record com a Fazenda. Não esqueçam disso na hora de fazer aí o seu palpite. Mais uma vez, reforço o convite, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal para participar com a gente desse momento histórico dos direitos de transmissão, porque muita coisa ainda vai rolar. Um grande abraço para você, eu te espero no próximo vídeo. Valeu!